Gravando? Oiê! Eu sou a Ariel Modari e hoje eu quero falar com vocês sobre minha hormonização. E eu vou falar, assim, sobre algumas mudanças psicológicas e também físicas. E envolvendo algumas outras coisinhas que eu vou falando ao longo do vídeo. Né, Mozi? Bem, pra quem não me conhece ainda e pra quem me conhece também, eu vou fazer aqui um resuminho, assim, sobre o que foi, Mozi. Mas enfim, eu faço a documentação da minha transição aqui na internet, em especial o YouTube, desde novembro de 2015. E agora a minha hormonização tem recentemente 2 anos. Sou uma pessoa trans e eu utilizo hormônio. Pra quem tiver interesse, eu também tenho uma playlist onde eu coloco tudo junto, os meus vídeos de hormonioterapia. E aí você pode acessar lá, provavelmente eu vou deixar o link na descrição, aqueles negócios, né? Tá na descrição. Enfim. Os últimos 6 meses também foram, assim, cheios de acontecimentos. Pra quem for assistir até o final, eu vou deixar no final, assim, um tempinho reservado pra eu falar sobre isso, um pouquinho do que aconteceu, um resuminho da minha vida. E também eu vou responder 3 perguntas que eu perguntei lá no Instagram, dúvidas que as pessoas tinham sobre a minha hormonização e tudo mais. Aí fica tudo pro final do vídeo. Eu vou começar falando agora sobre as minhas mudanças físicas e depois eu vou falar sobre as minhas mudanças psicológicas. Mas antes de falar sobre as duas coisas, eu vou dar um panorama geral. Eu comecei minha hormonização dia 29 de fevereiro de 2016. Houve algumas coisas que, por exemplo, em dezembro eu fazia acompanhamento e tudo mais pelo ambulatório da minha cidade, no postinho de saúde. E aí entrou em greve e eu tive que procurar outro médico, porque era bem no período em que eu precisava fazer exames e tudo mais. E eu passei a fazer acompanhamento com endócrino separado. E aí eu fiquei um tempo sem ter, tem um vídeo em que eu falo isso, que eu fiquei sem tomar testosterona. E aí eu voltei depois, eu troquei o hormônio, aí é um hormônio hoje em dia que eu tomo também, que tem um período assim de... como é que eu posso dizer? De duração muito maior, porque eu tomo de 3 em 3 meses. Antes eu tinha que tomar a cada 15 dias uma injeção de testosterona. Então esse hormônio que eu tô tomando, ele tem uma reação mais lenta. As mudanças demoram muito mais para acontecerem assim, de fato. Bem, mudanças físicas. A primeira delas, e eu acho que é a mais aparente pra mim, são os pelos. Pelo na barriga, muito pelo na barriga. Pelo no peito, assim, um triângulo. É que tu sabes, né? Na minha barba. Eu parei hoje, recentemente. Ah, não vou falar da bunda. Pelo na bunda, não. Outra coisa também é a minha cintura. Ela tá mais quadrada, né? Ela era mais, assim, acenturada. Meu pé, eu usava número 40 e hoje em dia eu tenho que usar número 41, porque com a hormonização aumentou o número. E é isso, meus 41 agora. A minha voz, eu acho que é uma das coisas que mais... Sim, uma das coisas que mais mudou nesses 2 anos, por conta que eu tinha voz muito fina. Muito fina. Extremamente fina. E eu acho que essas foram as mudanças físicas, assim, que eu posso falar que eu diria que são os top 5. Agora, mudanças psicológicas. Eu não consigo chorar. Eu não consigo chorar. Eu não tenho lágrimas pra... Okay. Isso é bem triste. É triste. Não é que eu não sinta vontade de chorar. Eu sinto muita vontade de chorar. Em várias ocasiões, mas eu não consigo... Muita vontade de chorar. Sabe, parece que psicologicamente eu tô... É assim, ó, e outra coisa que eu acho importante salientar, salientar, é que essas mudanças psicológicas, eu não digo que se foram assim, por causa do hormônio, mas por causa da transição em si. Então envolve muito mais coisa do que um hormônio. Outra coisa de mudança psicológica é que antes eu sentia que eu conseguia ter vários focos, assim, e agora eu sinto que eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. É um foco só. Sério? Tipo, eu penso muito em várias coisas, mas no momento que eu começo a pensar numa coisa, meu foco tá aqui, entendeu? Antes eu sentia que eu conseguia dar meio que uma atenção igual. Mas eu não sei também, tipo, isso não é por causa tipo, do hormônio, entende? É uma mudança que eu percebi. Agora, se isso tem a ver, eu não sei. E a terceira mudança psicológica, eu acho que é muito complexo falar sobre isso, porque envolve tantos pontinhos diferentes que é a leitura social. Que eu acho que isso, tipo... É inevitável que isso mude muitas coisas na minha cabeça. Porque antes eu tinha uma leitura social, né? As pessoas me enxergavam e me viam, tipo, mulher. Agora as pessoas me enxergam, homem. Né? Que eu tô falando como eu sou visto pela sociedade, no geral. Que é como a gente vive o dia a dia. E, por exemplo, algumas situações em que eu percebo muito isso, que eu comecei a perceber. Ônibus. Eu entro no ônibus hoje em dia e eu procuro, assim, sentar... não quero falar sobre isso. Procura sentar onde? Eu não sento do lado de mulheres. Sério?
Porque eu, tipo, eu não gostava quando um cara sentava do meu lado. Que horror. É o modo como as pessoas se dirigem a mim, ou como eu me comporto. Tudo isso me fez ter algumas crises de ansiedade também. Tenho até hoje várias crises de ansiedade. Que até agora assim, eu tô pensando sobre, então não quero falar exatamente alguma coisa porque, né, enfim, mas é uma coisa que mudou. Falei nada sobre isso. Contei que existe, mas não expliquei. Mas é porque esse assunto é muito delicado. Leitura social. É óbvio que antes te liam como uma mulher e hoje te leem como um homem. Porque tu fez a transição, certo? E o mundo é binário. Ok, ponto. Agora, tipo, é muito complexo se tu adentrar em qualquer aspecto de mudança de comportamento dos outros perante a você por conta de ser lido como homem, porque você está sendo privilegiado em vários momentos e não privilegiado em outros. Por exemplo, quando te chamaram de viado, essas coisas assim. Mas isso é muito delicado de falar, sabe? É uma discussão muito triste também. Sim, enfim, não vamos nos aprofundar então. São essas as maiores mudanças, então. E agora falando lá no comecinho do vídeo que eu contei que eu ia falar sobre os meus últimos 6 meses, porque quem me acompanha sabe que eu dei uma sumidinha da internet, no geral. Eu precisei muito desse tempo pra refletir sobre diversas coisas na minha vida. E nesse meio tempo também, por exemplo, eu tive o meu avô faleceu. E isso mexeu muito comigo. Eu comecei a namorar e essa parte mexeu muito comigo positivamente, né, Mose? A minha irmã, que mora fora, veio nos visitar, agir, e então isso foi bom. Já a minha outra irmã, a Fefa, que tava aqui, também foi embora, voltou a morar onde ela morava antes, outro país. Eu comecei minha faculdade de design, que eu tinha parado pra trabalhar, e eu tô muito feliz com essa decisão. Também tem outras coisas que estão me deixando, assim, muito ansioso, por exemplo, o processo de retificação do meu nome. É uma coisa que tá me deixando, assim, muito ansioso. E agora eu vou ler 3 perguntinhas de vocês, e aí eu vou escolher 3 agora, assim. Vou responder a primeira pergunta da Lu S2, e ela pergunta assim pra mim: sobre o seu humor, você sente que com a testosterona ele ficou mais estável? E você ainda tem TPM ou você soltou totalmente? Então, sobre o meu humor, eu sinto que no primeiro ano meu humor foi uma montanha-russa constante. E aí quando eu tava começando a me adaptar, eu tive aquele período que eu fiquei sem hormonização. E aí ficou uma loucura de novo o meu corpo. Então hoje em dia tá muito estável meu humor em relação à hormonização. Sobre a TPM é uma coisa que, inclusive, eu e a Sal a gente fica debatendo de vez em quando, porque tem períodos que eu tô, tipo, não sei, sabe? Parece uma TPT, que eu chamo de tensão pré-T. Eu não menstruo, mas nada impede eu ter TPM, né? Porque ainda eu não tirei os ovários, por exemplo. Não sei, fica um mistério aí. Hormônios ovarianos. Tá, mais uma. Vou responder agora do Gabriel Azul. E pergunta assim: como funciona o processo burocrático e econômico, tipo, se custa, quanto custa e tal, e onde ir para fazer a terapia? Então, o processo burocrático depende muito da sua cidade, médico que você vai. Quando eu comecei, no postinho de saúde em que eu comecei minha hormonização, eu não precisei ter um laudo, um parecer psicológico. Mas eu vejo muito mais ser necessário, que os médicos pedem, com muito mais frequência do que o contrário. Então, depende muito mesmo. Eu já vi que tem uns lugares que o próprio SUS dá a testosterona, mas também é muito relativo. Eu tive que pagar essa parte. E também depende muito da T que você toma. Então vai desde 20 e poucos reais até 600 e poucos reais, entende? É que assim, também, as testosteronas mais baratas, podem ter um maior índice de efeito colateral não desejado. Já a testosterona de maior qualidade, ela tem uns efeitos menores, efeitos colaterais menores e tudo mais. Só que, né, ela é muito mais cara. E depende de cada corpo, cada organismo, por isso que é interessante fazer acompanhamento médico. Se uma pessoa trans quer começar a fazer hormonização, o que ela deve fazer? Ela deve buscar um endócrino. Endócrino, um posto de saúde, já que... Já tem na pessoas trans. Vou responder agora também do Thomas Luz. Ele pergunta assim: você ainda nota mudanças diárias mesmo estando com 2 anos em T? Bem, eu diria que eu não noto assim, nossa, meu Deus, tô mudando. Mas o que eu noto sim é crescimento dos pelos. Isso acho que é a única coisa hoje em dia que eu consigo notar, que ainda voltei a usar minoxidil. E aí eu noto que tá vindo bastante ultimamente. Sim. Meu bigode tá finalmente começando a nascer. Sim, o minoxidil ajuda muito, porque sem o minoxidil eu acho que ia demorar um dobro de tempo.
Bem, acho que é isso então, gente. Muito obrigado. Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês e é isso. Tchau, gente.